Se eu disser que a Bíblia é um livro que revela Deus, que fala do plano da salvação, ninguém se surpreende. Mas o que muitas pessoas não reconhecem é que a Bíblia também é um livro de medicina, de biologia. Deus, o Criador, colocou dentro da Bíblia certos conselhos para que os seus filhos possam viver mais e viver a vida mais abundante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dr. Montenegro, bem-vindo a mais um programa do Está Escrito. Estou feliz de estar aqui novamente. Para os nossos telespectadores que não conhecem o Dr. Montenegro, ele é natural do Brasil, com um PhD formado na Alemanha, trabalhou como cientista aqui no Canadá e hoje trabalha na área de na Alemanha, na área de química, mas desenvolvendo produtos para a área de medicina. Isso. Eu trabalho na área de bioengenharia, né? Bioengenharia. E também de aparelhos ou equipamentos ou novos materiais na área de medicina. Então, essa área é uma área conhecida para você? Sim. Então, na introdução eu falei que muitas vezes nós reconhecemos que a Bíblia fala de Deus. O propósito da Bíblia é a revelação de Deus, o plano de salvação. Mas Deus, como Criador do homem, colocou certos conselhos, certas ideias na Bíblia para que para os seus filhos seguirem, para terem uma vida melhor, mais saudável. Então a Bíblia também é um livro de medicina, claro, e de biologia. Exatamente. Eu diria que você colocou que Deus é o criador do homem, mas não só isso, ele é o criador de toda a natureza. Ele conhece todas as interações que ocorrem aqui. E nós conhecemos muito pouco ainda. Se nós pararmos para pensar, o nosso conhecimento sobre biologia é muito pouco ainda, é muito pequeno. Nosso conhecimento de medicina é ainda muito pequeno. Nós ainda temos que desenvolver muito para chegar a um nível que seria desejável, né? Todos nós já passamos por experiências de irmos a um hospital e o médico ele faz um exame e diz: eu não sei o que você tem. A pessoa está mal, a pessoa está sofrendo, está tendo dores e simplesmente é mandado de volta para casa. Toma um remédio para a dor desaparecer, mas o problema em si não é resolvido. Nosso conhecimento é muito escasso. E, mais uma vez, nós podemos voltar para aquele ponto de que nós somos, de certa forma, arrogantes. Que às vezes nos consideramos intelectuais, às vezes nos consideramos conhecedores. Enquanto a Bíblia nos sugere, olha, sejam humildes, admitam que... Nessa questão, Bill, de biologia e medicina, eu gosto muito de um exemplo que ocorreu em 1840, 47, na Áustria. Naquela época, ou seja, isso na Áustria, um país rico, naquela época, de cada 6 mulheres que entravam numa maternidade para ter os seus filhos, de cada 6, uma morria. Ou seja, havia uma taxa de morte, né, de fatalidade ali na maternidade. Isso era comum na Europa inteira, em alguns países era bem mais alto o nível, mas nós estamos falando, eu gosto do exemplo da Áustria, porque ficou bastante conhecido, o fato de que 18% das mulheres que entravam numa maternidade morreriam. Mulheres saudáveis estavam sem problema. E aí ficavam, eles chamavam esse problema de a febre do parto. Então, davam a esse problema, criaram esse título, a febre do parto, e consideravam isso uma coisa normal. Uma coisa... Esses quase 20% de mortalidade era um limite aceitável para eles, já era tão comum. Certo. Os gritos, vocês podem imaginar os gritos dentro de um hospital. E aí veio esse médico Semmelweis, esse doutor Semmelweis, ele não aguentava mais aquilo, ele estava revoltado com aquela situação, e ele começou a investigar e querer descobrir. E ele começou a fazer certas observações. Ele observou que quando o parto era realizado por uma parteira, né, aquela em inglês a midwife, quando era realizado por uma parteira, a taxa de mortalidade caía para próximo de 10%, entre 10% e 13%. Quase metade. Isso. Quando era um médico, essa mortalidade aumentava para 20%. E ele começou a tentar tentar descobrir o que era, por que isso. E uma das coisas que ele percebeu foi que as parteiras elas não faziam autópsias. Então ele começou a perceber que os médicos faziam autópsias. Depois de terminar de fazer a autópsia, o médico simplesmente colocava a mão em água, enxugava com uma toalha
e ia fazer os partos, partia para a maternidade. E ele começou a pensar, será que nós estamos transmitindo ou trazendo algum problema dos mortos, dos corpos, dos defuntos para as mulheres grávidas? Só que vale salientar que naquela época eles não tinham a mínima ideia sobre bactérias, vírus, germes, eles não entendiam isso. O desenvolvimento tecnológico, a biologia era muito arcaica para se pensar nesse tipo de problema. E ele vale salientar, ele estava andando, estava caminhando na direção certa. Certo. Mas para isso ele fez várias coisas diferentes. Ele chegou a postular que, de repente, vamos colocar as mulheres de lado na hora do parto. De repente isso resolveria o problema. Não resolveu. Fez vários outros testes. Foi eliminando, então. Isso, foi eliminando. Chegou um momento, ele disse, será que nós estamos transmitindo alguma coisa? E aí, quando ele pegou, vamos lavar bem as mãos. E trouxe água com cloro e mandou os médicos lavarem suas mãos e partirem para o parto. Ao fazerem isso, ele percebeu que as 6 primeiras mulheres entraram, nenhuma morreu. 12, 20, 30, quando 70 mulheres foram atendidas, é que uma veio morrer. Eles, óbvio, nós estamos transmitindo, eu não sei o que é, mas existe alguma coisa. Alguma coisa está transmitindo. Yes. E isso é ciência verdadeira. Quando você começa a postular alguma coisa, você começa a observar e em seguida você vem com uma explicação, uma teoria. Você não pode criar uma teoria e esperar que então você começa com o tal de hypothesis. Exatamente. Né? Você vem com a hipótese e essa hipótese vai então sendo testada. E foi isso que ocorreu no caso do Semmelweis. Mas o interessante é que um homem desse fez essa descoberta, o número mudou bruscamente, de 20% caiu para aproximadamente 1%. O número de fatalidades. O que nós poderíamos esperar de um médico desse? Recebesse um prêmio. Lógico. Ele foi demitido do trabalho dele. A comunidade científica riu dele, achou que aquilo era ridículo. Como é que lavar as mãos tem algum efeito? Não fazia sentido para a comunidade científica. E o Semmelweis ele foi demitido. Não conseguiu emprego mais na Áustria, teve que se mudar para a Hungria. Lá na Hungria, foi trabalhar em um hospital. Mesma fatalidade. De cada 6 mulheres, uma morria com essa febre do parto. Resolveu trazer as mesmas, trouxe as bacias novamente com água, com cloro, mandou todos os médicos lavarem bem as mãos. O mesmo resultado foi obtido. Agora, quase que 1% é que eram fatalidades, em comparação com os quase 20% anteriormente. E, mais uma vez, ele provou a teoria dele claramente. E aí eu digo mais uma vez, nenhum religioso foi lutar contra Semmelweis. A própria sociedade científica o demitiu novamente do seu cargo. Ele terminou como um louco. A vida dele nunca recebeu um prêmio. Só para muito e vale salientar que vários artigos científicos foram escritos para provar que ele estava errado. Estava errado. Olha, o que Semmelweis fez é ciência verdadeira. Ele observou, fez as suas anotações, fez os testes, obteve os resultados e mostrou os números. E, infelizmente, a ciência às vezes pode ser a mais linda de todas. Se a comunidade científica não concorda com aquilo, você tem problemas seríssimos. Mas o que eu quero dizer é que a ciência que aquele doutor utilizou foi belíssima, mas a Bíblia é superior. Porque ele poderia ter encontrado isso na Bíblia. A Bíblia já falava disso. Já falava que nós deveríamos evitar isso. Vamos lá para o livro de Números. Gostaria de ler contigo. Esse é o livro de Números, no capítulo 19. E eu vou ler para você e para os nossos telespectadores. Sure. No capítulo 19 do livro de Números, versículo 11, diz assim, aquele que tocar num cadáver, qualquer que seja o morto, ficará imundo 7 dias. Olha, esse verso está dizendo que tocar em um cadáver influencia, ele traz doenças sobre você. Você está imundo, você não pode ter o contato com as outras pessoas. Durante 7 dias. Isso. E aí era necessário o quê? Uma limpeza dessa pessoa. Então a Bíblia traz todo um procedimento de limpeza que é muito parecido com o procedimento que é utilizado hoje. Utilizar um material antisséptico que possa limpar, e a Bíblia utiliza aquela planta chamada isopo. Em inglês chama-se hyssop, né? Hyssop, exato. O isopo, ele tem uma substância ativa que é a mesma utilizada no Listerine. Esse material para matar as bactérias da boca. Então, é a mesma substância, o mesmo princípio ativo está contido ali. E Deus, na sua infinita sabedoria, conduziu o homem. E eu quero fazer um comentário muito interessante sobre isso. Quem escreveu o livro de Números, assim como Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, foi um homem que era formado em medicina pela Faculdade do Egito. Seu nome era Moisés.
A Bíblia revela que Moisés ele era instruído em toda a ciência dos egípcios. Naquela época, o Egito praticamente tinha duas faculdades, a faculdade de medicina e a faculdade de engenharia. Se Moisés foi treinado em toda a ciência, ele era formado tanto em medicina quanto em engenharia. Como engenharia, certo. Só que o interessante é que aqui a Universidade de Toronto tem uma biblioteca fantástica. Se você for à Universidade de Toronto e pedir para ver o Papiro Ebers, esse papiro é o livro-texto de medicina dos egípcios. Que os médicos egípcios estudavam esse livro. Você pode ir à Universidade de Toronto e pedir para ler o livro-texto de medicina deles. Mas sabe o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar textos ridículos. E hoje você pode ver como é que a pessoa acreditava nisso. Por exemplo, pega para curar uma certa dor de cabeça, um certo problema, pega-se a pele de uma cobra, raspa-se, passa-se por cima da casa, coisas desse tipo, que nós chamamos hoje de simpatia, bruxaria. Certo. Coisas desse tipo que eram superstições, que não era medicina em si. Pois Moisés ele sabia de tudo isso, mas Deus fez com que Moisés passasse 40 anos no deserto, esquecesse tudo aquilo e escrevesse somente sobre uma medicina preventiva. A medicina de Deus é uma medicina. Deus não quer que a gente fique doente para poder trazer o remédio. Deus deseja que a gente não fique doente. Então, em vez de ficar curando doença, evitando a doença. Claro, essa é a vontade de Deus. Essa é a grande vontade de Deus para a raça humana. Para que eu vou querer ficar doente para ter a cura? Eu quero evitar o problema. E essa é a maneira que Deus revela. Deus ele mostra isso no capítulo 19 de Números e em muitos outros. Essa questão de higiene é um foco na Bíblia do começo ao fim. Eu quero ler com você um outro texto interessante no livro de Deuteronômio. Um outro livro escrito por Moisés, no capítulo 23 de Deuteronômio. No capítulo 23, versículos 12 e 13. Olha só que texto interessante. Capítulo 23 de Deuteronômio, versos 12 e 13 diz: Também terás um lugar fora do acampamento para as tuas necessidades. Entre as tuas armas terás alguma coisa com que cavar. E quando defecares, cavarás e cobrirás os teus excrementos. Ainda há países em que as pessoas deixam os seus detritos lá, expostos no quintal da casa, ou coisas assim. E aquilo transmitindo doenças. A Europa quase sucumbia diante de peste negra e gripe espanhola e tantas outras doenças que eram originadas, ou elas tinham o seu principal meio de contaminação ou atingir outras pessoas através da falta de higiene. Certo. E a Bíblia dizia claramente, não, essas coisas você tem que ter esse cuidado. Mas quem é que imaginaria que um corpo morto iria transmitir doenças? Quem poderia imaginar que as fezes ou a urina poderia transmitir doenças? Lógico. Então, as pessoas não tinham esse entendimento na época. Eles começaram a ter esse entendimento recentemente, com o desenvolvimento tecnológico, quando foi possível observar as bactérias, foi possível observar vírus. Mas até recentemente, ninguém tinha esse conhecimento. Interessante, né? E a Bíblia já falava disso. E a Bíblia já falava isso claramente. A Bíblia, ela revela isso de maneira tão... E o povo estava vendo um acampamento, né? Então, várias pessoas em proximidade uns dos outros. Então, isso era importante, ter esse tipo de higiene, esse protocolo de... Até hoje, quando ocorre um dos grandes problemas em casos de refugiados. Exatamente. É essa contaminação. É necessário. Assim que um exército ou algum outro grupo organiza um acampamento, eles procuram fazer uma área para isolar esses dejetos para evitar a contaminação. Porque quando começa, espalha pelo acampamento inteiro. Espalha o acampamento inteiro e as pessoas morrem. Yes. E Deus já trazia isso. E o interessante é que até hoje... O pior lugar do mundo para se estar, infelizmente, é um hospital. O hospital, assim, a maioria das infecções do mundo ocorrem dentro de um hospital. Exato. Então, qualquer falta de higiene num ambiente hospitalar gera um problema seríssimo. E a Bíblia vem claramente com isso. A Bíblia fala de isolamento. A Bíblia diz claramente, não, se uma pessoa... E a Bíblia fala das doenças infecto-contagiosas. A Bíblia diz claramente isso. Não, você tem que pegar a pessoa que está com a doença e isolá-la. Separar para que aquele problema se resolva ali. E aí, isso levou muito tempo para que as pessoas percebessem, para que os cientistas percebessem isso. Eles não queriam confiar no texto que estava aqui, ou nem mesmo, talvez nem lessem o texto aqui. Mas se nós lêssemos com bastante cuidado, isso deixa claramente... ou está claramente aqui colocado na Bíblia, que nós precisamos ter esse cuidado. Né? Tem outros textos, eu queria ler outro com você, no livro de Levítico. Vamos voltar um pouquinho. Levítico, no capítulo 7, tem um outro texto sobre essa questão. Qual é o capítulo? Capítulo 7, versículo 23.
Olha só que interessante nesse verso. Capítulo 7 do Levítico, verso 23, diz assim: Dize aos filhos de Israel: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Uau. É interessante vermos esse verso porque hoje, Bill, 60% das pessoas que têm um ataque cardíaco, elas não conseguirão chegar ao hospital. E a maioria dos casos procede de quê? Gordura. De alimentação gordurosa. E o interessante nisso tudo aqui é que a Bíblia faz claramente a distinção, é que é gordura animal que provoca esse problema. Porque a Bíblia recomenda a gordura ou o óleo do azeite de oliva. Aquele óleo a Bíblia recomenda. E nós sabemos o bem que essa gordura... existe a gordura boa e a gordura ruim, né? Certo. E essa gordura aqui... Agora, pensa bem. As pessoas, por exemplo, na Idade Média, elas comiam a gordura como... Aquilo ali é a parte boa. Yes. Mas ela é aquela parte que contém o maior número de contaminações, o maior número de infecções estão contidas ali na gordura. Agora, sem microscópio, sem equipamento nenhum, Moisés sabia dessa informação. E está dizendo claramente, não coma. E nós sabemos os efeitos hoje. Nós sabemos o problema gerado, especialmente em países ricos como os Estados Unidos ou até mesmo o Canadá. É um problema já praticamente crônico. Exato. Entendeu? De obesidade, de problemas cardíacos. Tanto é que o sonho das empresas, das pequenas empresas na área de biotecnologia é desenvolver um produto ou para a área de câncer ou para a área de cardíaca. Porque é onde mais se vende. Ia ser uma fortuna. Se você desenvolve um produto que realmente tem um efeito bom, isso vai se espalhar. E o interessante é que, por exemplo, a febre espanhola estava relacionada com o consumo de porco. Uma febre que... Quem é que poderia imaginar que a febre estava relacionada com o consumo de porco? Mas uma febre que estava matando centenas e centenas e milhares de pessoas. E estava relacionado com isso. A peste negra que assolou a Europa estava relacionado com o contato com o porco. Enquanto a Bíblia dizia claramente que nós não devemos comer porco, não devemos ter esse contato com o porco. Por isso que houve aquela perseguição em cima dos judeus, porque os judeus não estavam doentes, enquanto os cristãos estavam doentes, porque os cristãos estavam comendo porco, estavam tendo aquele relacionamento com o porco, enquanto os judeus se afastavam do porco. E aí os cristãos começaram a achar o quê? Ah, não, a culpa é deles, eles que estão colocando alguma doença, alguma coisa, uma bruxaria. E é sobre nós. E aí foram perseguidos por causa disso. Mas a Bíblia já dizia claramente, Deus proibia o consumo disso. Deus proibiu o consumo, por exemplo, de sangue, também nós não devemos comer sangue. E nós sabemos os riscos que as pessoas estão correndo ao se alimentarem disso. Tem um outro verso na Bíblia também que fala sobre isso, sobre essa questão de higiene. Eu não vou ler o texto, mas eu vou apenas fazer um comentário, que isso também é uma coisa que me chamou a atenção, é a questão da circuncisão. Foi uma prática muito comum é uma prática comum em Israel, que tinha um significado religioso muito forte, mas ele também tinha um significado de higiene. Hoje se sabe que as esposas de maridos circuncidados têm uma menor incidência de cânceres. E nós sabemos as contaminações ou as bactérias que podem se acumular naquela região e serem então transmitidas para as esposas. Mas o mais interessante desse verso, porque o que nós estamos conversando aqui também é o fato de Deus nos conhecer perfeitamente. O dia em que Deus manda circuncidar a criança. No oitavo dia. O oitavo dia. Pois, Bill, o incrível desse texto é que o oitavo dia é justamente o dia em que a criança tem a maior concentração de vitamina K na vida da criança, ou vitamina K, que é a vitamina justamente que ajuda na cicatrização. Então, se você sofre o corte um dia antes ou um dia depois, ela não sara, ou o corte não vai sarar tão rápido como no dia 8. No dia 8. Isso é incrível, Deus ter estabelecido isso. Isso é uma prova de que ele tem esse conhecimento, ele passa para a gente. Mas como eu te falei uma vez, Deus ele nos dá só ideias, ele nos guia em certa direção, e nós devemos caminhar nessa direção, tentar descobrir mais, nos aprofundarmos. É nosso dever aprender mais a partir daquilo que Deus nos mostra, daquilo que Deus ele tenta colocar na nossa frente. Nós é que somos teimosos mesmo, e não querer. Mas tem um outro verso que me chama a atenção também com relação à biologia, à medicina. É o caso de Levítico, capítulo 17, versículo 11, que traz uma questão interessante. Levítico 17,
versículo 11, 17, 11. que diz: Pois a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Esse texto, quando foi lido, né, quando é lido por cada um de nós, ou por pessoas que entendem da maneira como a gramática hebraica é colocada, eles entendem claramente que está falando sobre circulação sanguínea. Está falando que o sangue é ele que faz o quê? Ele traz a vida para o nosso corpo. Porque cada célula do nosso corpo precisa de quê? Do oxigênio. Sim. E quem é que transporta esse oxigênio? Sangue. É o sangue. Você sabia que o sangue, até 1628, as pessoas achavam que o sangue ele era parado dentro do corpo. E quando você sofria um furo, ele vazava. Mas as pessoas não sabiam que existia circulação. Que o sangue estava circulando. Não, ninguém sabia disso. Até que o William, um inglês, William Harvey, se não me engano ele era inglês, ele fez essa descoberta em 1628, que existe a circulação sanguínea. O sangue ele circula por nosso corpo. E a Bíblia já dava essa indicação. E a própria como nós poderíamos entender que o mesmo oxigênio que está entrando pelo nosso nariz, né, pelas nossas narinas, vai ser captado pelo sangue e carregado por dentro de todo o corpo. Tem um verso bíblico que diz: retira-lhes o fôlego e volta ao pó. Tem um conhecido meu, ateu, se diz ateu, que uma vez chegou para nós, para mim e para um grande amigo meu e disse: olha, ninguém morre de ataque cardíaco, ninguém morre de acidente de carro, as pessoas morrem porque falta oxigênio. E aí o meu amigo disse: interessante, você é um ateu, percebeu isso. A Bíblia já dizia, a Bíblia diz: retira-lhes o fôlego e voltam ao pó. Porque para esse fluxo de oxigênio. A Bíblia também fala de vários outros textos sobre medicina e sobre biologia. Por exemplo, a Bíblia, eu acredito que é o primeiro texto biológico, ou o primeiro texto de biologia que fala sobre migração de pássaros, de aves, quando Noé está construindo a arca, a Bíblia fala que os animais vieram até ele. Ele não precisou ir buscar os animais. Essa questão de migração é tão forte, principalmente quando você lembra de em 2004, quando houve o tão famoso tsunami. Yes. E eu não sei se você provavelmente sabe disso, os animais fugiram daquela região antes do tsunami ocorrer. E nós temos esse texto, não o texto, mas esse mesmo fenômeno descrito na Bíblia. Há tantos séculos. Não, olha, os animais eles sabiam que aquilo ia ocorrer, Deus colocou neles essa capacidade. Então, a Bíblia é um texto de biologia também até sobre essa questão de migração. Interessante. E para encerrar, eu queria ler esse texto. Vamos. Do livro de Provérbios. Vamos lá em Provérbios. Eu imagino que esse texto é uma lição muito forte para cada um de nós. 17, verso 22 de Provérbios. Ele é uma super lição para cada um de nós. Capítulo 17, verso 22, que diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Hoje a medicina concorda que uma boa risada ajuda. Laughter is the best medicine, diz em inglês, né? Exatamente. E a Bíblia já dizia isso. Chamamos isso de psicoterapia. Certo? O que está aqui dentro influencia o restante do corpo. E a Bíblia já dizia isso claramente. Impressionante. Dr. Montenegro, muito obrigado outra vez pelas suas observações interessantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito: durante décadas, melhor séculos, muitos têm declarado que a Bíblia e a ciência estão em conflito. Que para acreditar na palavra de Deus, é preciso rejeitar tudo quanto os cientistas têm provado. Mas será que é mesmo assim? Ao estudar a Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia é o livro mais científico do mundo, revelando Deus, o Criador do universo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Montenegro. Aqueles que assistem ao programa já conhecem o Dr. Montenegro, que ele já apareceu várias vezes no nosso programa. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Dr. Montenegro nasceu no Brasil,
formado em engenharia e recebeu o PhD no Max Planck, na Alemanha. E hoje você mora na Alemanha e trabalha lá na área de bioengenharia. Exatamente. Eu, depois de concluir os estudos no Brasil, o que nós chamamos da graduação, né? Eu terminei engenharia, depois fiz mestrado na área de química e eu me mudei para a Alemanha para fazer doutorado. Fiz doutorado na área de físico-química no Instituto Max Planck. Tive o privilégio de trabalhar aqui no Canadá por um tempo. Trabalhei 3 anos como cientista aqui no Canadá e recentemente voltei para a Alemanha para trabalhar também na área de bioengenharia, no desenvolvimento de novos equipamentos e materiais na área de medicina. Então, isso é o que eu faço diariamente, né? Além de estudar a Bíblia. Ao nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia é um livro científico, que não contradiz a ciência. Não é verdade? É. A maneira que eu vejo hoje a ciência e a Bíblia, na minha opinião, há uma ciência que a Bíblia tem como foco principal, chama-se soterologia, que é a ciência da salvação. Mas as pessoas que dizem que a Bíblia não é um livro científico, ou não é um livro que contém ciência verdadeira, é porque nunca leram a Bíblia de maneira cuidadosa, não prestaram atenção nos detalhes. Mas se há um livro, um texto antigo, por assim dizer, que contém uma ciência tremenda, esse texto é a Bíblia. Então nós temos, praticamente todas as ciências estão mencionadas na Bíblia, desde a matemática até a medicina. Interessante. Em todas as áreas nós temos textos que, se nós tivéssemos o cuidado de analisar com bastante afinco, nós iríamos encontrar verdades tremendas ali. E muitos dos problemas que assolam a humanidade hoje nós já teríamos tido a solução para tais problemas. Interessante. Então, um dos segredos do estudo da Bíblia é não vir ao estudo da Bíblia com um preconceito, né? Com as ideias já formuladas, né? E esse, na verdade, é um dos grandes problemas até para a ciência em certo. Si. Os preconceitos e as ideias pré-formadas atrapalharam o desenvolvimento científico por séculos. Inúmeras ideias científicas que eram estabelecidas no passado atrapalhar ou arruinar o desenvolvimento científico por séculos, coisas que foram desenvolvidas na época dos filósofos gregos, por assim dizer, e permaneceram como ideias válidas, a própria estrutura do sistema solar que eles haviam desenvolvido, e muitas pessoas adotaram aquilo como verdade. Quando outros cientistas vieram falando as suas descobertas, eles foram detidos, eles não tiveram o seu direito de se expor. Esse foi o caso de Galileu, por exemplo. Exatamente. E muita gente disse que foi, Galileu estava contra a Bíblia. Isso é uma mentira, Galileu não estava contra a Bíblia. Galileu, muito pelo contrário, ele era um tremendo crente nas Escrituras. O grande problema é que a ciência estabelecida na época não concordava com as ideias de Galileu. E essa ciência, ou os cientistas da época, pegaram o apoio da igreja dominante e forçaram essa igreja, ou induziram a igreja a condenar as ideias de Galileu. Mas o problema todo foram as ideias preconcebidas da própria ciência da época. Então esse preconceito, muitos dizem, existe só na área dos cristãos. Os cristãos não são os únicos com preconceito, então. O preconceito é uma coisa generalizada na raça humana. Na raça humana. Interessante. Hoje eu gostaria de focar um pouquinho mais na área de matemática. Sim. E a matemática na Bíblia. Certo. O uso de números, etc. O que é que o doutor podia nos falar sobre isso? Olha, a matemática, viu, é uma disciplina tão importante que a maioria dos cientistas concordaria que se um fenômeno não pode ser descrito na linguagem matemática, ele ainda não foi completamente entendido. A matemática está contida, e Deus ele utilizou a matemática para desenhar o universo que nós conhecemos. Deus ele utiliza a matemática na Bíblia do começo ao fim. Há livros na Bíblia que são verdadeiras aulas de geometria, quando Deus dá dimensões, ele dá razões, proporções ali. Eu queria ler um texto com você. Vamos. Que está no livro de Isaías, no capítulo 40, eu já havia preparado esse texto aqui, que eu acho muito interessante a maneira, a linguagem que Deus fala aqui. No capítulo 40 de Isaías, verso 12, diz: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Deus está utilizando termos matemáticos aqui. E a Bíblia inteira, Deus faz jogos com matemática. Ele até nos desafia. Existe um texto de Apocalipse em que Deus ele nos convida a fazer um cálculo. No livro de Isaías, no Apocalipse, desculpe-me, no capítulo 13, ele diz, quem tiver entendimento, calcule o número da besta, até assim, né, o 666, o 666. Então, Deus ele trata do começo ao fim. Então, há dois números na Bíblia que são muito utilizados. O primeiro seria o número 7, que é um número famosíssimo da Bíblia, e o segundo seria o número 10. Ambos os números, Deus ele joga com esses números. E você sabe como todo bom professor, ele atiça a nossa curiosidade. Certo. Ele faz com que a gente pense a respeito disso. Então,
Tanto o número 7 quanto o número 10, contidos na Bíblia, são números que estão relacionados com algo completo, com perfeição. Ok. Então, nós temos, no caso do número 7, o ciclo semanal, né? A cada 7 dias, um ciclo se fecha, um novo começa. E nós temos lá em Gênesis e em Êxodo, onde em ambos os livros são mencionados textos como: e em 6 dias terminou Deus os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Né? Então, nós temos ali esse texto. E não só aí, o número 7 é utilizado em vários outros textos na Bíblia. Poderia citar com você no livro de Apocalipse, nós temos Os selos. os 7 selos, as 7 igrejas, as 7 trombetas. Certo. Então, várias séries do número 7, e todas elas estão relacionadas com algo completo. Toda a história da humanidade contada ali em ciclos, e nós temos em diferentes aspectos, mas sempre utilizando o número 7 como uma maneira de fechar uma história, de concluir. Porque Deus ele utiliza esse número 7 numa linguagem de algo completo, de algo perfeito. Né? E já o número 10, nós temos o código decimal, são os nossos 10 dedos, e a humanidade desenvolveu esse código decimal, é bastante comum entre todas as civilizações. E no caso da Bíblia nós temos os 10 mandamentos. Certo. Nós também temos o número 10 apresentado lá nas 10 pragas no Egito. E vários outros textos relacionados com o número 10. Também na Bíblia Deus pega os dois números, o 7 e o 10, e combina-os. Nós temos combinações por meio de soma, de multiplicação. Se nós pegarmos, por exemplo, e multiplicarmos o número 7 pelo número 10, nós temos o tão famoso número 70. Que eu acho que qualquer leitor da Bíblia, qualquer pessoa que já tenha lido a Bíblia, conhece textos relacionados ao número 70, né? As 70 semanas da profecia de Daniel. Certo? Tem vários outros textos bíblicos relacionados com o número 70. E uma outra multiplicação que ocorre depois, no caso, quando Pedro, por exemplo, chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7. Que naquela época, os teólogos, os estudiosos bíblicos, eles dizem que na época era comum perdoar até 3 vezes. 3 vezes, tá certo. E Pedro vem, se achando um tremendo de um crente, né? de um cristão, e ele diz: eu estou querendo perdoar 7. O dobro e deu mais um, né? Deu mais um. Então eu sou... Um número completo. Um número completo. E aí Jesus surpreende. Jesus é tremendo porque ele surpreende sempre a raça humana. Ele diz: não, Pedro, você tem que fazer uma outra multiplicação. Agora você multiplique 7 vezes 70. Certo. E aí nós temos um outro número muito famoso na Bíblia, o 490. Nós temos os 490 anos lá na profecia de Daniel, que foram dados separados da profecia, né? Certo. Para o povo judeu. Israel. Exatamente. E aí você pega também o número 7, você pode somar com o número 10. Nós temos o número 17, que também aparece em vários textos bíblicos. Para você ter uma ideia, o dilúvio começou no 17º dia. Jesus, ele ressuscita no 17º dia também. Então, e a arca termina de vaguear pela terra, né, de navegar pela terra sem direção, também no 17º dia. Então, o número 17 também estava relacionado com julgamento, com salvação, com libertação, com Deus dando um escape para a raça humana. Então, há vários números da Bíblia que Deus brinca com esses números, e eu poderia citar muitos outros. O número 3, que também é muito comum na Bíblia. O número 2300. Certo. E o 666. E o número 12. Deus, ele utiliza esses números, costumeiramente. E apesar de várias pessoas falarem que eu não gosto de matemática, mas elas têm que utilizar matemática. Matemática é algo que está presente na nossa estrutura, no nosso meio. Nós precisamos de matemática para entender esse universo. O interessante, desculpa interromper, é que existe essa consistência desse número. Sempre aplicado, por exemplo, o 17, você falou, sempre aplicado da mesma forma, que para mim quer dizer que o autor desse livro tinha que ser... Qual seria a probabilidade de ter esse número repetir sempre com o mesmo tema tantas vezes, sem ter alguém que está liderando, coordenando isso, né? Isso é uma prova de que há uma mente superior por trás disso tudo, né? Tem que haver. Não, Deus, a maneira como ele utiliza a matemática dentro da Bíblia,
há vários estudiosos, há livros escritos sobre isso, matemática dentro da Bíblia. E isso, o que eu estou comentando aqui, não é aquela matemática que algumas pessoas falam por aí, que se você pegar as letras em hebraico e converter em números, você vai encontrar certos códigos e coisas. Não é esse código. Porque tem essa ideia por aí que tem esse código, que Deus tem umas mensagens secretas na Bíblia, etc., através de código. Não é isso que nós estamos falando. Não, é pura matemática. A matemática que a raça humana entende. A matemática que nós podemos, ao analisar a natureza, aprender. Porque a matemática é uma ferramenta para entendermos o universo ao nosso redor. Mas eu não quero me deter só nesses números, porque se eu falo somente nesses números, as pessoas podem pensar que será que a matemática da Bíblia é só esse joguinho com números? Só essa aritmética? Mas não, existem outros textos muito interessantes utilizando matemática. Eu queria ler com vocês um texto interessante. Nós vamos lá no livro de 1 Reis. 1 Reis tem um texto interessante sobre matemática que tem atiçado a curiosidade de muita gente. No capítulo 7 de 1 Reis, o versículo 23, tem algo muito interessante nesse verso 23, que diz assim, o capítulo 7, verso 23, diz: fez o mar de fundição redondo de 10 côvados, de uma borda a outra, 5 de altura e 30 de circunferência. Esse texto é muito interessante porque Salomão havia construído o templo de Deus, o tão famoso templo que Salomão ergueu. E nesse templo, na entrada, no átrio, no pátio do templo, havia uma bacia, onde aquela bacia continha água, era utilizada pelos sacerdotes no processo de sacrifícios e tal. E aqui ele dá as dimensões, como eu te falei, Deus ele utiliza geometria e tal. E ele usa um termo interessante aqui, ele diz o comprimento e diz também o diâmetro. Certo. Dá um diâmetro de 10 e um comprimento de 30. Acontece que um círculo perfeito, e aqui ele diz aqui que era redondo, ou seja, era algo circular, existe uma relação entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro. Ao dividirmos a circunferência pelo diâmetro, nós encontramos uma constante. Esse valor se aplica a qualquer círculo. Esse número é uma constante, ele vai sempre aparecer. É o tão famoso número π, certo? Que seria o 3, o ponto 14, exatamente. E assim, quando é um número que infinitamente há competições de pessoas que decoram mais números, né? Quem consegue decorar mais? Há pessoas que decoraram 1000 frações. Certo? É assim, 1000 números dessa fração, ou 2000 números, é uma coisa incrível. Mas o interessante é que há vários textos antigos que traziam referências sobre esse número. Textos babilônicos, textos egípcios, chineses. E todos eles tinham uma aproximação muito boa do 3,14. Só que esse texto bíblico mostra algo diferente. Ele diz que tinha a circunferência de 30 e o diâmetro de 10. E se você divide 30 por 10, dá 3. Certo. Não dá 3,14. Então, por muitos séculos, as pessoas duvidaram do texto bíblico porque aqui estava errado. Certo. Viu? Aqui a Bíblia contém um erro aqui. Não existe esse negócio. Se você divide a circunferência pelo diâmetro, tem que dar 3,14. Não dá o valor exato de 3. Certo. Então, algumas pessoas chegaram a dizer, não, isso daqui só são números arredondados, ele não entrou nas dimensões. Mas a Bíblia é uma coisa incrível, sabe? Deus ele é um matemático, ele não cometeria um erro tão simples desse. Teve um rabino chamado Neemias, que ao reler esse texto, ao tentar descobrir o que estava acontecendo aqui, 3 versículos depois, ele encontrou a solução para o problema. Se você for no versículo 26, diz assim, a espessura dele era de 4 dedos e a borda era de 1 copo. Como flor de lírio, ele levava 2.000 batos. Então nós temos aqui as medidas que eram utilizadas na época, mas o interessante é que ele percebeu que aquela bacia tinha uma certa espessura na parede. E agora ele adiciona o valor dessa espessura ao diâmetro. Okay. Então ele percebeu que, na verdade, estava havendo uma dimensão era tirada da parte externa do círculo e a outra da parte interna. Certo. Ao adicionar e ao dividir novamente, ele conseguiu o valor 3,14. Então, eu acho lindo isso, eu acho muito bonito de Deus colocar esses textos bíblicos. Deus, ele é aquele professor que quer que a gente aprenda. E a gente só aprende estudando. Certo? A gente só aprende pesquisando, indo atrás, tentando descobrir. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais dentro da Bíblia sobre matemática. E, como eu disse no início, Deus ele nos desafia. Ele diz, olha, vocês têm que...
E uma das coisas que eu descobri, que na verdade lendo artigos de outros cientistas cristãos e pessoas que estudaram a Bíblia com bastante afinco, existe um certo parâmetro, não diria parâmetro, mas uma certa expressão matemática que é o que nós chamamos de uma exponencial. No livro de Gênesis, eu acho que não existe nenhum texto antigo que tenha uma descrição tão exata e tão bonita de um decaimento exponencial. Certo? Algo que em vez de cair linearmente, ele cai como exponencial. E esse número, essa coisa é relativamente moderna, decaimento exponencial, o desenvolvimento da matemática nessa área exponencial é algo relativamente moderno. E o interessante é que se nós investigarmos os primeiros capítulos da Bíblia, quando vem falando da longevidade dos patriarcas, os primeiros Adão e Sete, e todos, Enoque e Noé, aquelas pessoas viviam 900 anos, 950 anos. Certo. Até um outro assunto que nós poderíamos discutir, mas o impressionante desse texto é que, logo após o dilúvio, a Bíblia começa a relatar uma queda na idade ou no período de vida, quantos anos essas pessoas podiam viver. E essa queda, por exemplo, o Noé viveu 900 e tantos anos, o seu filho já viveu 600, o neto de Noé já viveu 400. E esse decaimento, os matemáticos, ao tomarem esses números e plotarem, ou escreverem um gráfico, né, desenharem um gráfico, a partir desses números, eles viram uma curva de decaimento exponencial perfeita. Os números se relacionando entre si de maneira perfeita, que eles ficaram assim, ou Moisés, porque foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, ou Moisés descreve números que são realmente precisos, são verdadeiros, ou ele foi o maior matemático da época para poder forjar tais números. E algo que está sendo descoberto agora. Exatamente, algo que nós começamos a... E esses dados, esses mesmos dados que se enquadram muito bem nesse decaimento exponencial, eles, ao estudarmos nos dias de hoje, quedas exponenciais, eles são muito comparáveis. Então, essa aproximação, essa comparação entre esses dados mostra que, olha, ou Moisés escreveu algo que realmente ocorreu, e nós temos agora de descobrir como é que pessoas poderiam viver 950 anos naquela época e por que razões essa queda houve. E a Bíblia dá razões para isso. Certo. Por que ocorreu essa queda na idade das pessoas? E também o limite em que essa idade chegou. Eu lembro que participando de uma conferência sobre bioengenharia, eu estava na Itália e no início da conferência, um dos professores foi convidado à frente e lhe foi feita a pergunta: com todo o desenvolvimento científico que nós temos hoje, quantos anos a raça humana poderá viver? Com todo o desenvolvimento da medicina. E aquele cientista disse, olha, o limite teórico para a humanidade é de 120 anos. Depois de muito desenvolvimento científico, foi finalmente estabelecido esse número. E eu quase que levantava minha mão e dizia, olha, não precisava muito dinheiro com pesquisa como isso, não. A Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, fala, e os dias do homem serão 120 anos. Então, Deus, ele fala, ele usa matemática, ele joga matemática na Bíblia, ele joga matemática em cima da gente. E se nós utilizássemos a Bíblia para ensinar matemática para as pessoas, talvez as pessoas tivessem mais curiosidade ainda de aprender mais e mais da Bíblia. Muito interessante, doutor Revelino. Será que existe algo que sem a matemática não daria para entender na Bíblia? Eu creio que uma das coisas que sem matemática fica muito complicado de se entender é a própria natureza de Deus. Por exemplo, se eu discuto com você aqui a questão de dimensões, né? Eu te peço assim, olha, quantas dimensões você é uma criatura de quantas dimensões? Você vai dizer, 3, né? Eu tenho um comprimento, largura, altura. Mas se eu peço para você, olhe para a quarta dimensão, você não consegue olhar para a quarta dimensão. É algo extremamente complexo, é extremamente abstrato. E quando nós lemos na Bíblia sobre a natureza de Deus, lá fala que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, tais coisas fazem de Deus uma criatura com muito mais dimensões que nós podemos imaginar. E entender várias dimensões, além das 3 que nos são comuns, só dá para se entender através de matemática. Nós temos que, através de matemática, visualizar tais coisas. Então, a matemática é extremamente importante nesse aspecto de certas coisas que os nossos olhos não conseguem ver, tá certo? Que nós precisamos ver através de números, através de expressões matemáticas, para entendermos essa questão da natureza de Deus. Eu acho que esse seria um campo muito fértil
com relação para a matemática, com relação a Deus. Para nós, seres humanos, entendermos realmente a natureza de Deus, nós deveríamos estudar bastante matemática. Assim como há certas coisas na própria ciência que nós precisamos estudar bastante matemática para poder entender. Lógico. Certas coisas no espaço bastante distante, coisas sobre estrelas que estão extremamente distantes do nosso planeta, certas coisas nós devemos visualizar através de matemática mesmo. Certo. E vários outros aspectos da própria ciência. E eu acho que não seria diferente com relação à teologia, com relação ao estudo da natureza de Deus. Deus, ele também, Jesus ele também usa uma expressão interessante de inequações. Ele usa, a Bíblia é cheia de equações, mas também Jesus usa uma inequação que eu acho super interessante para poder explicar não somente a questão da inequação, mas também a questão das percentagens. Uma senhora muito pobre entra no templo e coloca uma moeda como oferta. E um homem muito rico vem e coloca uma oferta muito grande. E Jesus olha para os discípulos e diz, a oferta daquela senhora foi maior do que a daquele homem. Certo. E para os discípulos aquilo era muito complexo de se entender. Como pode uma só moeda tão pequena ser maior do que toda a oferta daquele homem? E nós só podemos entender isso através de matemática também. Quando você analisa que aquela mulher, percentualmente, ela deu muito mais. Certo. Porque ela deu 100% do que ela tinha. O que aquele homem deu foi uma fração mínima daquilo que ele possuía. Então, nesse momento, você entende que o que ela deu foi maior que aquilo que o homem deu. E eu acho que nós poderíamos ler um outro texto. O tempo está acabando. Que pena, mas eu queria ler com você um texto bastante interessante no livro de Jeremias, no capítulo 33. No capítulo 33 de Jeremias, no versículo 22, tem um outro conceito matemático muito forte, muito bonito, que é introduzido aqui. No capítulo 33 de Jeremias, o verso 22 diz, como não se pode contar o exército dos céus, nem se medir a areia do mar. Eu quero parar aqui. Eu quero dizer que esse verso introduz a ideia, para nós, a ideia do infinito, que é uma ideia também bastante abstrata. Como é que eu posso entender algo que não tem fim, né, que nunca acaba? E Deus está dizendo aqui, olha, há certas coisas que são infinitas, certas coisas que nós nunca vamos chegar ao fim. Entender a questão do fim, ou entender a questão do infinito é algo complexo. Certo. Mas a Bíblia traz isso, de um Deus infinito, de seu amor ser infinito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma das disciplinas mais desenvolvidas nas últimas décadas tem sido a área de física. Muitas das ideias que cientistas famosos tinham com respeito à física foram ultrapassadas como resultado dessas descobertas recentes. Será que a Bíblia também, e a física dentro da Bíblia, também já foi ultrapassada? Na introdução eu falei que muitas das ideias dos cientistas famosos, com o desenvolvimento do conhecimento da física, as ideias que durante, quem sabe, anos e décadas eram aceitas como padrão, foram mudadas. Será que na Bíblia a física também já foi ultrapassada pelas recentes descobertas? Eu acho que não. Eu gosto muito de fazer... Sempre que eu leio um novo artigo científico que é apresentado alguma evidência contra algum texto bíblico, eu costumo simplesmente esperar um pouco e aguardar a contra-resposta que virá em seguida contra aquele texto, contra aquele artigo, contra aquela nova descoberta, né? Eu tenho percebido que a ciência contida na Bíblia tem se mantido firme durante séculos e séculos de desenvolvimento científico. Ela tem tantas teorias já passaram, né? Tantas teorias já foram apresentadas como verdadeiras e depois sucumbiram completamente. O primeiro verso da Bíblia... Deixa eu interromper, para o benefício de alguns que, quem sabe, não conhecem o senhor. Só uma biografia bem rápida, que você trabalha como cientista hoje na Alemanha, PhD, e foi engenheiro, trabalha agora na área de bioengenharia. Trabalhou como cientista e pesquisador aqui no Canadá, através da Universidade de Toronto. Então, só para o pessoal saber quem você é e os seus conhecimentos, que isso é uma área que você mexe com todos os dias também, né? Isso, e eu já tive a oportunidade de lecionar física. Então, física é realmente um assunto super interessante. Como você mesmo falou no início, uma das disciplinas que mais se desenvolveu
É realmente uma disciplina tremenda. Assim, o desenvolvimento da física no século passado foi tremendo. Por exemplo, um dos mais famosos cientistas de todas as épocas era um físico, Einstein. Por exemplo, que sempre que se escuta a palavra cientista, vem à mente a imagem. Einstein. A imagem de Einstein, né? O entendimento, o estudo da física para se entender o universo é uma coisa tremenda hoje em dia. E seus diferentes ramos. A física é uma área tão diversificada e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento tem aumentado tanto que eu diria que um físico nuclear, se ele conversar com um físico de uma determinada, de uma área qualquer, de uma outra área qualquer da física, eles não vão nem se entender devido ao tamanho, a profundidade e o desenvolvimento que essa disciplina tem alcançado, né, nesses últimos anos. Interessante. Mas eu queria dizer que o primeiro verso da Bíblia, o capítulo 1, verso 1, é já, na minha opinião, uma aula de física. Então, logo no início da Bíblia. Deus já começa falando de física. Porque se você perceber, se você quebrar esse verso aqui, os primeiros versos, ele começa dizendo, no princípio, ou seja, temos aqui a ideia de tempo, criou Deus a terra, ou melhor, os céus, nós temos aqui a ideia de espaço, certo, e a terra. Nós temos agora a ideia de matéria. Então, essa trindade é que forma o universo. Certo? Nós não podemos ter um universo somente formado por tempo e matéria. Você precisa do espaço. Certo. Você também não pode ter um universo que é formado só por tempo e espaço. Você precisa da matéria. Ou matéria e espaço. Matéria e espaço somente. Você precisa do tempo. Então, essa trindade em si, que é apresentada aqui, já é uma introdução ao mundo da física. Olha, para entender física, você tem que entender que nós vivemos nesse universo composto desses três elementos. Né? Eu chamo isso de uma trindade. E se você continua lendo o texto de Gênesis, o versículo 1 vem falando sobre a questão de trevas, essa ausência de luz, depois vem Deus trazendo a luz para todos nós. Então, todos esses são termos físicos muito fortes. E as leis da física, as leis que nós conhecemos hoje, que ainda há muitas para serem desenvolvidas ou descobertas, há muita coisa ainda na física para se desenvolver, assim também como nas outras disciplinas, é claro, nas outras ciências. Mas eu diria que há muita coisa para ser descoberta. Eu diria que a Bíblia seria um ótimo guia também para as pessoas estudarem e verem ou analisarem aqui alguns parâmetros. Mas, por exemplo, eu queria ler com você um texto interessante do livro de Jó, no capítulo 38, versículo 33, Jó 38, verso 33, tem um texto bastante interessante, 38, 33, que diz: sabes as ordenanças dos céus? Podes estabelecer o domínio de Deus sobre a terra? Deus está fazendo uma pergunta, você conhece as leis que governam o universo? Isso daqui é um desafio já para os físicos, né? Ele chega para isso parece a defesa de um doutorado. Você vai para a defesa, o professor te pergunta, você conhece essas leis? Você entende disso? Então, eu me lembro muito bem de quando eu terminei o meu mestrado. Eu fiz um mestrado na área de química inorgânica e na hora que eu lembro que aproximava-se a época da minha defesa, um professor, um grande amigo meu, que ele se dizia ateu, chegou para mim e disse: como é que você quer ser um cientista e crer em Deus? No dia que uma determinada experiência não funcionar no laboratório, você vai dizer que é porque Deus não quis? Você vai colocar a culpa em Deus? E eu disse para ele: não. Se alguma coisa não funcionar, professor, é justamente porque eu não estou obedecendo às leis que governam o universo. Ou as reações químicas, ou qualquer outro fenômeno da física. Eu não estou obedecendo essas leis. E isso, para mim, é a maior prova de que existe um Deus. Porque se esse planeta, se esse universo não fosse organizado e previsível, se nós não tivéssemos leis, ciência não existiria. Certo. Primeiro de tudo. Para que eu iria ter lei da gravidade, leis da termodinâmica, leis dos movimentos, se não existisse essa possibilidade de se prever o que vai acontecer? E se há essa possibilidade, é porque existe alguma ordem. É porque existe um regulamento, existe uma maneira como as coisas do universo, elas caminham. Como os fenômenos ocorrem. E os grandes cientistas, eles simplesmente observaram isso e começaram a criar suas leis. Um exemplo clássico disso é o de Isaac Newton.
E para aqueles que não sabem, Isaac Newton, ele foi um tremendo conhecedor da Bíblia. Isaac Newton escreveu livros sobre profecias bíblicas. Ele lia a Bíblia constantemente, ele acreditava em Deus. Ele utilizava a ciência para tentar provar que Deus existia, que esse universo... A própria ideia da mecânica determinística, né, que foi desenvolvida por ele, ele começou a ter esse pensamento, né, que essas coisas são previsíveis, que há uma determinação em que direção certas coisas irão ocorrer, baseados em textos sobre predestinação, em coisas desse tipo que tem um fundo teológico. Então, ele começou a desenvolver a sua ciência nesse sentido. Então, mais uma vez eu digo, se o mundo, o seu universo não fosse previsível e organizado, a ciência existe para quê? Eu li no outro dia que perguntaram ao famoso cientista Stephen Hawking se sendo cristão e acreditando em Deus é um obstáculo para ser cientista. Ele respondeu, se fosse, então Isaac Newton não tinha descoberto nada. Isso é uma tremenda de uma resposta, porque nós teríamos tido problemas seríssimos. Assim foi com Kepler, foi com Galileu e muitos outros cientistas que hoje ainda estão trabalhando e tiveram suas inspirações, assim, o seu desejo de conhecer mais e se aprofundaram na ciência porque queriam entender mais o mundo, o universo desse Deus. Deus nos convida a isso, realmente. E outro me falou no outro dia que entre, quem sabe, os 30 ou 40 melhores cientistas do mundo mais reconhecidos, uma boa porcentagem deles hoje reconhecem a Deus e são cristãos. E uma coisa que há 20, 30, 50 anos atrás seria quase impossível. Mas mais e mais cientistas estão reconhecendo que a ordem, que essas leis, essa ordem que existe no universo, é incrível. Tem que ser resultado de uma mente superior, de uma mente brilhante, de um Criador que organizou tudo isso. E isso realmente... Eu vou dar um exemplo claro disso. Existe uma lei na física, chama-se a lei da conservação de massa e energia. Que você já ouviu essa lei? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Certo. Está escrito na Bíblia. Vamos lá em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 14. Na Bíblia diz, sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então, esse texto está dizendo assim, olha, não se pode criar nada, não se pode... Tudo que existe hoje pode ser transformado. Certo? Eu lembro que há um site na internet sobre ciência, e um garotinho escreveu uma pergunta bastante interessante. Ele escreveu, com a construção de tantos prédios que nós temos no planeta, será que o planeta não vai ficar pesado e vai cair um dia? Mas parece uma pergunta boba, mas é uma pergunta de uma criança que não conhecia muito bem essa lei. Certo. Mas ela não entendia essa lei da conservação da massa, que o que está havendo aqui não há criação de novos materiais, mas simplesmente o que era areia um dia foi transformado em concreto e o prédio foi transformado. Só foi uma transformação, né? Mas a massa está ali. E essa lei já estava descrito aqui, uma lei que é real, que é absoluta, não há como fugir disso. E a Bíblia trazia essa lei física aqui. A própria ideia de um Deus transcendental, de um Deus invisível, é para nós uma maneira de nos fazer, para que a gente consiga entender certas coisas que nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, ninguém enxerga força da gravidade, ninguém enxerga campo magnético, campo elétrico. Lógico. Mas essas coisas existem. E as leis da física existem para nos dar uma direção, nos dar uma ideia de como isso funciona. Eu fico encantado porque quantas pessoas tomam a ferramenta que foi criada por Deus, que é a ferramenta da física, a ferramenta da ciência, e se voltam contra o próprio Criador, né? E querem utilizar isso. Eu dei uma apresentação recente, eu fiz uma palestra em Berlim, e eu estava fazendo uma palestra sobre ciência e a Bíblia. E o que foi que eu fiz? Eu apresentei fotos de cientistas famosos. E eu perguntava às pessoas, vocês sabem quem é esse homem? E ninguém sabia. Eu apresentava o nome do cientista. E as pessoas falavam, não sei quem é. Eu disse, foi ele que inventou tal coisa. Inventou a aspirina. O outro,
Thomas Edison. Ninguém reconhecia a foto do Thomas Edison. E coisas desse tipo. E eu fui mostrando e eu cheguei ao ponto e disse, sabe por que vocês não conhecem essas pessoas? Porque eles foram grandes cientistas. Eles inventaram coisas tão grandes que vocês tiraram o olhar do cientista e focalizaram na criação. Na criatura, né? Yes. É o mesmo que ocorre com Deus. Por isso que existem ateus. A criação de Deus é tão tremenda, é algo tão maravilhoso, é algo tão magnífico, que as pessoas não conseguem mais simplesmente olhar para Deus, só olham para a sua criação. Interessante. E aí adoram a criação. O livro de Romanos fala isso, que as pessoas passaram a adorar a criatura E não o Criador. E Deus deixando bem claro que Ele é o Criador de todas as coisas. Mas as leis da física, na minha opinião, são ferramentas maravilhosas para entendermos esse planeta, para entendermos o mundo ao nosso redor. E essa lei da conservação da massa e energia é um exemplo claro disso, que não dá para se criar nada, não dá para... mas somente nós vamos transformar de uma forma para outra. Uma outra lei que é difundida em toda a Bíblia e que é muito comentada entre os estudiosos da Bíblia e os criacionistas, por exemplo, é a segunda lei da termodinâmica. É algo óbvio que o universo inteiro está caminhando para um estado que nós chamamos de maior entropia. Ou seja, a desorganização está aumentando. Né? O que é mais fácil, organizar ou desorganizar, né? Ou bagunçar? Claro que é bagunçar. Então, a Bíblia mostra essa figura. A Bíblia deixa claro, olha, o universo inteiro está caminhando para um estado de destruição, de bagunça. Essa própria lei vai contra, por exemplo, a teoria da evolução, né? Não, nós estamos caminhando no caminho contrário, uma maneira, um estado de mais organização. Eu escutei recentemente uma frase de um cartunista, o Scott Adams, que publica um cartoon muito famoso, Dilbert. E ele, apesar de não crer em Deus, apesar de não ser criacionista, ele disse algo tremendo. Ele disse, olha, a teoria da evolução... Ele disse, eu não posso acreditar numa teoria que teve que ser revisada tantas vezes. Ela tem que estar errada. E vindo de um homem como ele, eu disse, olha, interessante sua opinião. Mas eu queria te mostrar na Bíblia que a Bíblia fala sobre essa questão da entropia, dos problemas estarem aumentando, enquanto todas as outras religiões falam, não, nós estamos caminhando para uma época de mais organização e tal, e a própria comunidade científica, não, é evolução e coisas assim. Vamos lá no livro de Romanos. Ok. Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, no capítulo 8, eu queria ler os versículos 20 até 22, eles não dão uma indicação clara disso. Diz, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Olha só esse termo de gemer, de sofrer. Está mostrando que o universo, que a criação, ou seja, aquilo que Deus criou, está padecendo, né? Está passando por problemas, está sofrendo cada vez mais. E isso é uma indicação clara. E há muitos outros versos na Bíblia que mostram, olha, esse planeta jaz nas trevas, né? Esse planeta caminha para a destruição. Que mostram, eles confirmam a segunda lei da termodinâmica. Que, olha, o universo está caminhando para um estado de maior entropia. Deixa eu só interromper aqui, porque essa é uma das coisas que eu acho muito interessante. Como é que os cientistas que acreditam na evolução, qual é a resposta deles quando a teoria da evolução entra em contradição a essa segunda lei da termodinâmica? Qual é a resposta deles? O que você ouve por aí? A única resposta que eles dizem é que se você coloca energia no sistema, você pode anular essa entropia, né? Só que, ou seja, ele está dizendo que a entropia do universo está realmente aumentando em sistemas que nós chamamos de sistemas fechados, né? Ou melhor, abertos, desculpe-me. Que a energia está se dissipando, mas se você conseguir fechar o sistema e colocar inserir energia ali, você pode resolver esse problema. Só que se você olhar de uma figura maior para uma figura maior, o que nós vemos é que o universo inteiro, o que estaria fora do universo colocando energia? Isso aqui é o ponto. A energia viria de onde? Exatamente. Então não existe. Na verdade, o que eles estão fazendo é transferindo o problema. Por exemplo,
os descobridores do formato do DNA, eles chegaram à conclusão, olha, é muito complexo para ter surgido aqui por acaso. Então, os descobridores da hélice tripla, né, do DNA, eles afirmam que, na verdade, não, as células que originaram a vida aqui na Terra, essas moléculas que originaram a vida na Terra, elas vieram de outro planeta. Ou seja, transfere o problema para outro planeta e deixa eles resolver por lá, porque o negócio aqui é muito complexo. Então, isso é uma demonstração clara de não querer admitir que a possibilidade de Deus ter criado é uma possibilidade lógica, uma possibilidade óbvia, e simplesmente querer fugir do problema, simplesmente transferindo o problema para mais distante. Esse aqui é o ponto para mim que é de mais frustração, é que eu acho que as pessoas têm o direito de rejeitar a Deus, claro, embora eu acho que seja a decisão errada, mas quando eles indicam que acreditar num Criador não é lógico, é lógico. Acreditar num Criador se encaixa dentro das leis da ciência. Claro. Eu acreditando num Criador não é preciso violar nenhuma das leis físicas, nenhuma das leis que governam o universo. Claro. Então é uma hipótese lógica. Exatamente. E para eles concordarem com isso é difícil, né? Claro, são duas escolas de pensamento, né? São duas escolas que nós temos uma escola que diz não, Deus é o Criador, outra que diz não é, e aí as diferentes escolas têm suas opiniões, até mesmo seus preconceitos, e elas continuam lutando. E na verdade isso vai sempre existir até Jesus Cristo voltar. Essa é a minha opinião. O que nós podemos fazer é o seguinte, não, estão aqui as evidências, tá certo? E eu não estou nem falando de arqueologia, de história, de psicologia, estou falando somente de questões de física. Que a Bíblia, em princípio, não seria um livro sobre física. Então, nós estaríamos esperando que muitos erros estivessem contidos aqui. Porque, primeiro, esses homens não eram físicos. Lógico. Mas aqui eles falam da conservação de massa e energia, aqui eles falam da entropia do universo aumentando, aqui eles falam também que isso é um fato interessante sobre a criação do universo. Acho que eu já comentei contigo uma vez, creio que até a década de 30 acreditava-se que o universo era eterno, mas aí chegou um momento que foi impossível segurar essa ideia de que o universo era eterno, porque as evidências eram muito claras que houve um princípio. Teve como iniciar. Isso, e aí nesse processo foi que surgiu a teoria do Big Bang, que hoje, entre os cientistas, é a teoria realmente que faz sentido. Houve um princípio. Mas ao falar isso, eles estão concordando com o que a Bíblia diz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esse tipo de pensamento mostra que, olha, existe lógica, viu, no que nós estamos falando aqui. Por muito tempo nós fomos tomados como bobos. E o que mais me revolta é quando um cientista vai na TV, dá uma entrevista, ele simplesmente diz assim, isso não é ciência. Isso é verdade, E ele não dá os argumentos. Ele não apresenta nada, ele simplesmente diz, isso não é. Ele se esconde por trás do título de doutor. Diz, rapaz, eu sou doutor. Escuta, mas doutores já falaram muita coisa errada nessa vida, viu? Então, eu fico triste ao ver isso. Utilizar a expressão, isso não é ciência, é muito fácil. É um recurso muito confortável, né? De simplesmente dizer isso e sair de cena. Mas por que você então não apresenta as evidências que vão contra isso? Certo? Porque até aqui eu não vi nada que estivesse se opondo ao que a Bíblia diz. Lógico. Mas o interessante da entropia é que a Bíblia também diz que Deus não está sujeito à entropia. Então, a própria Bíblia dizia que há sistemas em que a entropia não funciona. E Deus é um deles. E Deus é o sistema. É o sistema. Vamos lá em Tiago. Ok. Tiago, capítulo 1, verso 17. Tem um texto bastante interessante. Em Tiago, no capítulo 1, verso 17, que diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, essa possibilidade de mostrar um sistema onde a lei da termodinâmica, o aumento da entropia, desculpa, não se aplica, é algo tremendo também. Olha, há sistemas onde também não funciona, e esse sistema é Deus. É Deus. Em Deus não há como essa variação ocorrer, essa mudança ocorrer. Algumas pessoas criticam a Bíblia dizendo o seguinte, que nós só descobrimos ou só utilizamos esses textos quando alguma descoberta é feita. Por que não utiliza a Bíblia para poder fazer as descobertas? Mas isso é um absurdo, fazer esse tipo de declaração. Porque
O caso de... Há um caso exemplar na Bíblia, é uma profecia no Velho Testamento em que o profeta diz que viu carros circulando pelas praças da cidade e pareciam como fogo. E o Isaac Newton, ao ler esse texto, ele era um homem de uma criatividade tremenda, tanto é que ele, sentado debaixo de um pé de maçã, de uma árvore de maçã, quando viu a maçã cair, ele desenvolveu toda a teoria sobre a lei da gravidade e tudo. Quando leu esse texto, ele conseguiu calcular a velocidade desses carros que circulavam ao redor da praça. E ele disse que, olha, no futuro o desenvolvimento tecnológico vai ser tão grande que as pessoas irão desenvolver veículos que poderão viajar a mais de 80 km por hora. Na época, eram carroças que transportavam as pessoas. E uma carroça não chega nem perto, uma carruagem não chega nem perto de 80 km por hora. E os cientistas da época, a comunidade científica na época ridicularizou o que ele falou. O Voltaire chegou a declarar que a Bíblia havia arruinado a cabeça de Isaac Newton, dizendo uma coisa dessa. Depois de tantos séculos, o que a gente vê hoje? Nós vemos veículos que andam a muito mais que mais isso. 80. Principalmente se você for dirigindo uma Autobahn na Alemanha. Aí você vai ver carros a 200 km por hora. Então, eu fico impressionado. Não, a Bíblia já dizia isso, olha. E há muitas outras coisas. Mas, mais uma vez, a Bíblia se preocupava, ela deixou a física em nossas mãos, Deus deixou a química em nossas mãos. Olha, aprenda aí, vai lá, começa a estudar e vocês vão descobrir mais ainda desse Deus maravilhoso. Que maravilha. A Bíblia diz em Salmo 19, verso 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ao contemplar as estrelas, nós podemos ver a Deus. Gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez ao Dr. Montenegro. Meu prazer mais uma vez estar aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na introdução, eu li esse Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Ao olhar para o céu, olhar para cima, a Bíblia diz aqui que dá para ver Deus. Será que é mesmo? Será que ao estudar as estrelas nós conseguimos ver a Deus? Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma ótima maneira de, no mínimo, entendermos que nós somos um pontinho no meio desse universo inteiro, que é uma coisa gigante, né? A astronomia na verdade, uma das ciências mais antigas. As estrelas, a lua, tem maravilhado a raça humana, né? Desde no início da história da raça humana, nós temos olhado para as estrelas para procurar orientação. Certo? Os navegadores utilizaram as estrelas, certo. Os navegadores utilizam a posição do Sol, da Lua, para encontrar suas direções. E várias coisas foram formuladas em cima das estrelas. Você sabe que da astronomia surgiu a astrologia, por exemplo, essa questão mística de observar as estrelas e a posição das estrelas e dos astros e achar que tais combinações, tais posições têm uma influência sobre as nossas vidas. Né? Mas o interessante é que a Bíblia não fala nisso, mas a Bíblia fala que Deus criou tudo e aquilo tudo ali serve como um testemunho, como uma prova de, olha, existe um Criador, viu? Quem colocou essas estrelas lá em cima? Então, as estrelas são um livro também. É uma maneira de se enxergar a Deus, eu diria, é uma maneira de nós conseguirmos perceber que, olha, tem algo muito maior do que essa vida aqui, certo? Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, eu gostaria de ler com você. Vamos lá. No livro de Jeremias, no capítulo 33. Certo. Na nossa última entrevista, Bill, na última vez que eu tive a oportunidade de falar aqui, nós estávamos falando sobre matemática e eu utilizei esse verso para mostrar a ideia de infinito. Certo. E hoje eu queria conversar com você e mostrar esse mesmo verso mostrando algo... Uma coisa mais, agora na área de astronomia. Ok. Né? Então era... 33, verso 22. 22, ok. Eu vou ler aqui, que diz assim, como não se pode contar o exército dos céus. Vou parar aqui. Esse texto fala que não é possível, o exército dos céus foi entendido desde o princípio como estrelas. E os planetas e astros que existem. Desde o início, esse texto foi entendido como, olha, Deus está dizendo aqui que é impossível contar o número de estrelas que existem no céu. Quando a Bíblia foi traduzida
do original em aramaico, em hebraico, para o grego, a tão famosa tradução da Septuaginta. Tendo em vista que na época que foi traduzido, o Império Grego é que dominava o mundo, a língua grega era a língua mais difundida, seria o inglês dos nossos dias. E naquela época, vários estudiosos, vários cientistas, na época os cientistas eram chamados de filósofos, tiveram a oportunidade de estudar esse livro, estudar esse texto. E ao estudar esse texto, os cientistas, principalmente os filósofos gregos, eles ficaram espantados com esse verso, dizer, não é possível contar as estrelas do céu. Mas acontece que os cientistas sentaram na calçada das suas casas e apontaram o dedo para os céus, começaram a contar as estrelas e no fim de uma semana ou duas, chegaram a um número. Olha, tem 1024 estrelas, certo? E aí outros cientistas publicaram outros artigos dizendo, não, olha, na verdade eu contei 1050 ou 2000. Então, mas o consenso entre esses filósofos foi o seguinte, a Bíblia está errada. Isso é ridículo dizer que não é possível contar as estrelas do céu, porque nós contamos. Seja 1024, 1050, não, seja, finito. Era um número pequeno, dava para se contar. Isso que é interessante. Mas o incrível disso é que por mais de 1500 anos, a ideia científica aceita no nosso planeta, até próximo de 1600, do ano de 1600, era que havia um número limitado de estrelas no universo. Até que o telescópio foi desenvolvido. E quando os cientistas começaram a utilizar essa nova ferramenta científica, eles viram, nós estivemos errados por mais de 1000 anos. Ok, então até 1600 o número aumentava, mas era sempre Não, na verdade o número era praticamente constante. O número era pequeno, era um número que as pessoas diziam, não, olha, dá para contar, a Bíblia é ridícula, essa história. Até que com o desenvolvimento tecnológico foi possível fabricar, né, em torno do século XV, XVI, o XVII, eles começaram a desenvolver essas ferramentas para a astronomia, foi que eles disseram, olha, nós estávamos errados esse tempo todo. E eu fico imaginando hoje quantas outras teorias científicas daqui a alguns anos serão provadas. Olha, vocês estavam errados, gente. Nos últimos 200 anos nós pensamos errado. Certo. E esse verso é um verso incrível com relação à astronomia. Um verso tão antigo dizendo claramente, não há limite. Não há limite. E hoje, quanto mais nós desenvolvemos os nossos telescópios, quanto mais se estuda a astronomia, mais se chega à conclusão, gente, o universo é grande demais. Essa coisa é simplesmente impressionante e não tem fim. O que nós sabemos é mínimo em comparação com o que realmente ainda existe. Existe um outro verso na Bíblia também que traz uma luz muito forte, estamos falando de estrelas, eu posso fazer essa alusão aqui à luz, o livro de 1 Coríntios. Ok. Vamos lá, no Novo Testamento tem um texto interessante, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, tem um texto bastante interessante sobre essa questão de astronomia. Algo que também passou bastante tempo até que as pessoas pudessem perceber. 1 Coríntios capítulo 15, verso 41. Eu vou ler aqui no 1 aos Coríntios, no capítulo 15, verso 41, que tem um texto bastante interessante. Diz assim, uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, e uma estrela difere em glória de outra estrela. Essa expressão aqui está mostrando claramente que há no universo diferentes tipos de estrelas. Isso é algo que foi descoberto recentemente. Hoje nós sabemos que há estrelas que nós chamamos de supergigantes, estrelas anãs, estrelas azuis, estrela azul, e sempre há diferentes tipos de estrelas. E era algo que a própria ciência demorou muito tempo para poder entender isso. Enquanto a Bíblia já trazia. Já falava isso. Já fazia essa alusão clara. Interessante. De que havia essa distinção entre diferentes estrelas. E nenhum dos apóstolos, até onde eu sei, foi na Apolo 11 e conseguiu viajar pelo espaço e fazer esse estudo. Então, um pouco tinha telescópio, ninguém tinha isso. Mas nós temos aquele que construiu as estrelas, né? E ele poderia muito bem explicar aos apóstolos e inspirá-los e aos escritores bíblicos para deixar marcas claras. Gente, esse livro é um livro que contém ciência verdadeira. Isso é que é incrível com relação a isso. Há um outro verso, na nossa conversa de hoje, eu queria ler alguns versos da Bíblia que mostram, olha, a Bíblia é um livro sério. A Bíblia é um livro que você deveria dar importância devida. Se há algum texto que aparentemente é contra, eu digo aparentemente porque, na verdade,
lembra do exemplo do valor de π que nós discutimos a outra vez? Yes. O problema está na gente. A gente é que não investiga como deveríamos. Mas nós somos tão arrogantes ao ponto de botar a culpa em Deus. A culpa em Deus. Deus é que está errado, nós é que estamos certos. Vamos voltar para o livro de Jeremias. E Ok. eu quero mostrar esse texto bastante interessante de Jeremias, capítulo 31. 31, ok. Os versículos 35. Eu anotei vários textos. E não são os únicos, há muitos. E tenho certeza que muitos outros, que outros cientistas têm coleções de textos assim. No capítulo 31 de Jeremias, versos 35 e 36. Se você pudesse ler. Assim diz o Senhor, aquele que desenhou o sol para brilhar de dia e decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Esse texto deixa claro o seguinte, que as órbitas da Terra são precisamente estabelecidas. E elas não mudam. Ele está dizendo que esses planetas e esses astros, eles têm os seus percursos já calculados. E é incrível hoje, qualquer cientista que trabalha nessa área, ele pode calcular com precisão em que dia, em que ano o cometa vai passar aqui do lado da Terra. Ele tem a órbita dele já programada, em que dia e que ano a Lua estará em tal posição. Todos eles... Nós seríamos muito arrogantes e muito bobos de não acreditar que, olha, no mínimo de se perguntar, como é que tudo isso pode vir por acaso? Como é que tanta ordem, Certo. como é que por que Júpiter não está se chocando com Plutão ou com coisas desse tipo, né? Então, essa precisão nas órbitas dos planetas, na minha opinião, eles mostram, isso é uma indicação clara de que há um Deus criador. E sem falar que esses cientistas, ou desculpa, os escritores bíblicos, era muito difícil para eles imaginar a questão de órbitas. Para mim até é difícil entender, quanto mais... Para nós é complicado, há pessoas até hoje que não acreditam que o homem foi à Lua. Então, eu gosto de uma piada que eu li de um senhor que, quando ele viu que o homem estava indo à Lua, ele comentou com a sua mãe, mamãe, o homem foi à Lua. E a mãe disse, não pode não, porque o pecado está confinado na Terra, não pode ir para outra parte do universo. Então, o homem é uma criatura pecaminosa, ele não pode chegar lá na Lua. Mas, agora imagine há 3.000 anos atrás, a pessoa conseguir entender essa questão tão complexa das órbitas serem precisas. Um paralelo muito comum que é feito dentro do círculo de criacionistas é o fato de nós termos um relógio que tem as suas engrenagens, digamos assim, as órbitas, né? O movimento dos ponteiros bem calculados. E ninguém acreditaria que um relógio poderia surgir do nada. Então, seria muita fé para acreditar que eu poderia colocar os ponteiros, uma pilha e algumas engrenagens e umas molas dentro de um saquinho. E chacoalhar. Chacoalhar e em determinado momento essas peças viriam na posição correta, começariam a funcionar perfeitamente, até a pilha entraria na posição, né, no polo correto. Então seria muita criatividade, muita fé. Eu diria que muita fé. Agora imagine todo o universo. Organizado de maneira precisa, com todas as suas órbitas perfeitas. Mas não para aí, Bill. Tem muitos outros textos. Vamos no livro de Jó. Okay. O livro de Jó é uma aula de astronomia, uma aula de física. O livro de Jó, no capítulo 26, tem um texto incrível. Eu realmente adoro esse livro de Jó com relação quando nós analisamos isso. Eu gostaria que você... Eu leio aqui, no capítulo 26, versículo 7. Okay. Diz assim, ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Esse texto é simplesmente impressionante. Imaginar que o nosso planeta está suspenso no nada... Sobre nada. É uma coisa que não cabe na mente humana. Os gregos, e eram os filósofos, os cientistas da época, acreditavam em quê? Que Atlas, o deus Atlas, segurando nas costas do planeta Terra. Os hindus, e se não me engano, um dos livros sagrados do hinduísmo, contém textos, agora veja a comparação entre os livros sagrados antigos, né? Textos em que a Terra era quadrada, ou era chata, era flat, em cima de um elefante gigante, nas costas de um elefante gigante. E esse elefante estava em cima de uma tartaruga gigante. Então, para eles era mais fácil, era mais lógico acreditar nisso do que acreditar num texto que diz assim, não, a Terra está suspensa no nada. Uau.
E quantas pessoas disseram, olha, essa Bíblia não faz sentido. A Bíblia é um livro bobo, é um livro que não tem condições nenhuma de se crer, né? Porque como é que vai dizer uma coisa dessa? Suspenso sobre o nada. Suspenso sobre o nada. Eu prefiro acreditar numa terra quadrada nas costas de um elefante gigante. Em cima de uma tartaruga. Em cima de uma tartaruga gigante, essa tartaruga nadando no mar cósmico, né? Então, esse tipo de visão. E nós não podemos simplesmente criticar as pessoas do passado, porque nós hoje também temos os nossos preconceitos, nós temos as nossas ideias, que nós temos tão firmes gravadas na nossa cabeça que demora até que a ciência consiga moldar. E o que eu acredito é que a ciência ela se desenvolve num sentido que aponta para a Bíblia. Certo. Okay? Tem um outro verso que eu gostaria de ler com você também, com relação, ainda no livro de Jó, no capítulo 38. Então, o que nós precisamos é simplesmente começar a ler a Bíblia com mais afinco. Eu achei que... Um dos problemas, tópicos nós tocamos na última vez que estivemos juntos, essa ideia de preconceito, né? Se a pessoa já vem com as ideias formuladas, aí complica. Mas alguém vem buscando a verdade, tanto olhando para a palavra de Deus, como olhando para as estrelas do céu. Exatamente. Vê a Deus. Deus vai se revelar. Não existe coisa mais clara do que isso. Eu às vezes, me imagino na situação de quando Jesus voltar, algumas pessoas que não creram nele, que o rejeitaram e vão dizer, não tive provas, né, da tua existência. E ele vai olhar, e essas estrelas, e essa natureza, e tudo isso. Eu tenho um amigo que diz, Deus ele sussurra aos nossos ouvidos. O problema é essa barulheira toda que está aqui e as pessoas não conseguem ouvi-lo, né? E na verdade nós é que estamos fazendo barulho. Mas no capítulo 38, versículo 14, diz assim, a terra se transforma como barro sob o selo, e suas feições sobressaem como vestidos. Esse texto parece assim, um pouco obscuro, mas para um bom entendedor da Bíblia, ele está dizendo o seguinte, que a terra é como o barro que é colocado em cima daquela peça que o oleiro utiliza para moldar o barro, ele pisa num pedal e aquilo começa a girar. Certo. Então, esse texto está dizendo que a terra ele gira, assim como o barro gira, e aí o homem vai moldando a peça. Né, a peça de barro. E aqui Deus está dizendo, não, a terra gira. Que esse é outro conceito muito complexo de se ter, de um ponto de vista, se você está sentado aqui na terra, se você não tem essa mente matemática, essa mente científica toda, se você nunca leu um livro de Isaac Newton, um livro, texto de astronomia ou de física, compreender que nós estamos girando é algo muito complexo. Mas o livro de Jó, um livro antiguíssimo, escrito por Moisés, já trazia essa ideia. E vale salientar que Moisés, quando ele foi utilizado por Deus para escrever esse texto, nós temos que ter em mente que Moisés ele teve todo o conhecimento errôneo que ele adquiriu nas faculdades egípcias. Ele poderia ter escrito aqui as ideias que os egípcios tinham sobre a natureza, sobre o universo. E não, Deus levou Moisés para o deserto, o fez esquecer de tudo aquilo. Eu vou te ensinar a ciência verdadeira. E aqui está demonstrado. Então, a rotação da Terra é apresentada na Bíblia. A rotação está suspensa no nada, só falta agora saber qual é o formato da Terra. Vamos lá para o livro de Isaías. Ok. Nós vamos agora para o livro de Isaías, no capítulo 40. Capítulo 40 do livro de Isaías, o versículo 22. Eu apreciaria se você pudesse ler a primeira parte do verso 22. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Certo. Aí? Cúpula da terra. Cúpula é feito em que formato, né? É redondo, né? Exatamente. Na minha versão diz o seguinte. On the circle. Isso. Em inglês está no circle. Isso, é uma coisa circular. Esse é um outro problema muito... Para quem está sentado aqui no planeta, imaginar que esse planeta é redondo, você tem que ser muito corajoso, eu até diria, né? Você chega para um homem e diz, não, o planeta é redondo. Mas você é doido. Claro que é quadrado. Eu não vejo isso redondo aqui. Eu olho aqui e vejo tudo reto. Então, mas a Bíblia é um livro de vanguarda. Porque imagina essas ideias sendo postuladas. Dizem até que esse foi um dos textos que Cristóvão Colombo utilizou para convencer as pessoas a patrocinarem a sua viagem para tentar chegar às Índias contornando a Terra. Porque na época, a igreja dominante, ela aceitava até, muita gente diz que a Bíblia dizia que a Terra era quadrada. Não, os cientistas na época acreditavam que a Terra era quadrada. E aí a igreja dominante, como ela não tinha opinião científica,
ela pegava a opinião científica da comunidade científica na época, porque ciência é algo maravilhoso, mas nem sempre a comunidade científica está correta. Certo. E eles pegaram aquela ideia e utilizavam aquilo. Mas não foi baseado na Bíblia a ideia de que a Terra era quadrada. Quando a Bíblia fala, existe um verso na Bíblia que diz os quatro cantos da Terra. Certo. Mas a expressão cantos ali está relacionada com os pontos cardeais. E, por incrível que pareça, até hoje é a maneira mais simples de se orientar no nosso planeta através dos pontos Norte, cardeais. sul, oeste. Exatamente. Então, isso é muito mais lógico. E a Bíblia, quando se refere a esses quatro cantos, ela está se referindo a isso. Está se referindo a essas quatro direções. Certo. Que qualquer pessoa utiliza até hoje para se orientar. Mas esse texto aqui deixa claro, a Terra era redonda. E confiando em textos bíblicos, provavelmente foi o que aconteceu com Cristóvão Colombo. Confiar nesse texto e seguir. É que a preocupação ali é chegar à beirada do mundo e cair, né? E havia esse medo realmente. Muitas pessoas não viajavam porque diziam, não, tanto é que o nome Inglaterra é Inglaterra porque significava o ângulo da Terra. Eles acreditavam que logo após a Inglaterra, a Terra quebrava ali. E aí só você imagina o navio indo e caindo lá no cantinho da Terra, no ângulo da Terra. Mas temos mais versos de astronomia. Vamos lá que está relacionado agora, trazendo um pouco mais para a Terra, o livro de Eclesiastes. Ok. O livro de Eclesiastes também traz um texto interessante. No capítulo 1, no versículo 6, tem um texto bastante interessante sobre a questão da nossa atmosfera. Ok. Pode ir. Capítulo 1, versículo 6 diz: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Olha a expressão circuitos. Hoje nós sabemos que nós temos aquela circulação da atmosfera em que os ventos vão saindo de um lado, passando para outro, que até os furacões se repetem. Por que todos os anos nós temos os mesmos furacões atingindo, por exemplo? Aquele ciclo continua. Exatamente. Né? Esse movimento, né, de massas gasosas, né, em que nós temos o ar ou o vento indo em determinadas direções e aí ele volta e faz... E tudo isso estava descrito aqui na Bíblia. Agora imagine uma pessoa lá no Oriente Médio, há 2.600 anos atrás, ou 3.500 anos atrás, conseguir dizer isso. Conseguir, sem nenhum conhecimento científico, simplesmente fazer aqui uma declaração, olha, o vento vai, depois ele vai voltar, e ele tem um circuito dele. Só por Deus mesmo. Só poderia ser algo trazido ou desenvolvido na mente maravilhosa de Deus. Deus, ele... Claro que Deus ele deixou muita coisa em aberto dentro da Bíblia para que eu e você pudéssemos pesquisar. Certo? Deus é aquele que ele nos incentiva. Eu mencionei isso anteriormente. Deus é o melhor de todos os professores. Porque ele é aquele professor que faz com que o aluno se empolgue e vá atrás de descobrir. E quando você descobre, é muito mais bonito. Lógico. Então, isso em vários aspectos da Bíblia. Desde a ciência da criação até a ciência da salvação e depois da transformação, de uma nova vida quando Jesus voltar. Né? E agora imagine que eu espero por esse dia, quando Jesus voltar, nós pudermos visitar outros planetas, né? Conhecer outros planetas, viajarmos através do universo, que é uma coisa incrível. Existe, além dessa circulação do ar, né, que é uma demonstração clara de que Deus ele tem o domínio sobre isso, existe um outro verso que eu queria trazer para você, está no livro de Jó, que, como eu falei, o livro de Jó é uma verdadeira aula de física. Esse texto é bastante interessante, o livro de Jó, capítulo 28. No capítulo 28 de Jó tem um texto bastante interessante. Eu não sei como é que está na tua versão, mas eu gostaria que você lesse aí o capítulo 28, verso 25. 28 e 25. Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas. Ótimo. A expressão força, nesse caso aí, é a mesma traduzida para peso. Esse texto estava declarando que o vento tem peso, o ar tem peso. E você sabe quando é que os cientistas descobriram que o ar tinha peso? Não. 300 anos atrás. Então, até 300 anos atrás, ninguém imaginava que um balão com ar era mais pesado do que um balão vazio. E a Bíblia já dizia que o ar, ele tem peso. Ele tem a sua... ou seja, que ele tem uma certa força aqui. E esse texto é interessante para nós. Esse texto é super... Ele nos dá a confiança de que
Deus está no controle de tudo, ou que Ele nos deixou descrito aqui, olha, eu estou deixando esses versos para vocês não esquecerem. Eu sou o Deus que criou todas as coisas. Eu entendo de ciência, eu entendo de física, eu entendo de astronomia, porque Ele disse que foi Ele que criou. Exatamente. Então, nós não podemos ter dúvidas sobre isso. Todas essas provas que o doutor nos mostrou hoje, impressionante. Eu espero que isso seja um incentivo para os nossos telespectadores estudarem a palavra de Deus. Que para mim a maior prova que esta palavra de Deus, embora todas as coisas impressionantes que o Senhor me mostrou, é o poder que esse livro tem para transformar a vida de alguém. Claro, é muito mais convincente a transformação de uma vida, né? E Deus dá suficiente para nós vermos que Ele é que está. Deus, Bill, na minha opinião, Deus ele tem pena, por assim dizer, da nossa pouca fé. E ele nos dá certas indicações. Olha, não vacile na sua fé, tá certo? Lembre-se disso. No passado eu já falei. Há um verso que diz assim: olha para o passado e você não vai temer o que o futuro traz. Exatamente. Doutor Revelino, muito obrigado outra vez. Vamos terminar esse programa com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por tanto que o Senhor faz por nós. Senhor, a sua misericórdia coloca essas evidências na tua sagrada palavra para nos mostrar que tu és um Deus criador, um Deus que se importa com os teus filhos aqui na terra. Eu peço por cada telespectador nesta hora que eles possam te aceitar como Deus, que eles possam te abraçar e adorar e te reconhecer como Criador da terra, em nome e por amor de Jesus. Amém.